Receber um dinheiro sem trabalhar e ainda conseguir investi-lo na bolsa de valores, isso é um sonho para muita gente. E foi isso que aconteceu no dia de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. É isso mesmo, recebi dividendos da BB Seguridade, que é uma ação que eu tenho aqui na minha carteira, Banco do Brasil Seguridade. Ela me pagou bons dividendos esse mês, que na verdade ela paga 2 vezes ao ano, né? Metade agora no meio do ano e metade no final. Esse dinheiro que eu recebi no dia de hoje, eu já consegui fazer um bom aporte em fundo imobiliário e eu escolhi um fundo imobiliário muito legal e resolvi trazer aqui para vocês, para você me acompanhar aqui junto na minha trajetória rumo à aposentadoria. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Silvio Paulo, dividendo no bolso, e gosto muito de trazer vídeos de investimento para vocês. Então, se você quer apoiar meu trabalho, quer ver aqui conteúdos legais eu trazendo para vocês, se inscreva no canal. Deixa aquele like aqui para fortalecer também o meu trabalho, tudo aquilo que eu faço para vocês, as informações, se você gostar de alguma coisa, o like é um sinal, né, de que você está gostando aqui do meu vídeo, tá bom? Outro ponto importante, criei um grupo de membros aqui do canal, onde eu coloco vídeos exclusivos para vocês. E claro, lá você consegue ter um pouco mais de atenção da minha parte, você consegue ter um pouco mais de direção, você consegue me pedir coisas que eu consigo atender da melhor forma possível. Então, se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão aqui, seja membro, aqui embaixo, tá bom? Então, no vídeo de hoje, só para a gente recapitular, eu recebi proventos da BB Seguridade, foram R$ 384, e com esse dinheiro eu comprei fundos imobiliários. E o fundo imobiliário em questão foi o VGHF11. Quis aumentar a posição dele na minha carteira. É um fundo de papel, a gente vai conhecer um pouquinho dele daqui a pouco aqui no Investidor 10, mas eu estou escolhendo sempre trazer os dividendos que eu recebo, convertê-los em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um setor aqui da minha carteira muito importante que me gera uma renda passiva mensal. E é por isso que eu gosto de tê-los aqui na minha carteira. As ações são muito boas também, se valorizam bem, pagam bons dividendos, mas não pagam dividendos mensais. Então eu recebo esses dividendos que eu tenho das ações também e coloco eles nos fundos imobiliários. É uma estratégia minha, é o que eu gosto de fazer aqui com os meus proventos, tá bom? Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Então vamos lá para o Investidor 10, ver um pouquinho mais sobre esse ativo e também conhecer um pouquinho mais sobre a minha carteira e os dividendos que eu recebi. Aqui no Investidor 10 você tem a minha carteira com o meu patrimônio, o meu lucro e tudo mais, o meu crescimento aqui ao longo do tempo e principalmente aqui, gente, a distribuição da minha carteira. Você pode notar que minha carteira está bem balanceada entre ações, renda fixa e fundos imobiliários, os FIIs. E é por isso que eu escolhi aqui, né, colocar os dividendos nos fundos imobiliários. Compõem, como eu disse para vocês, uma parte boa da minha carteira e eu quero aumentar ainda mais essa parte. Aumentando as ações e os fundos imobiliários, eu consigo diminuir, entre aspas, né, a porcentagem da renda fixa, sem precisar tirar o dinheiro da renda fixa. Então a ideia é eu ir aumentando em ações e fundos imobiliários e agora também nos ETFs, para que eu consiga, diminuindo a renda fixa, aumentar minha posição nessas outras áreas aqui, tá bom? Então vamos aqui agora olhar um pouquinho dentro das ações. A ação que me pagou dividendos foi a BB Seguridade, essa daqui, ó, segunda maior posição da minha carteira. E você pode observar que, para receber esse dividendo, eu tive aqui um total investido de R$ 6.728. Bom, é um valor grande, né? Então, como eu disse lá no início, isso aqui não é uma mágica, né? Isso aqui não vai acontecer do nada. A gente tem que realmente desembolsar um pouquinho, comprar os ativos para depois receber. Mas esses dividendos, se você for parar para pensar, eu vou sempre receber. Todas as vezes que a empresa pagar dividendos, eu vou estar recebendo por causa dessa minha posição nesse ativo. Quer dizer que eu sou uma parte de sócio, né, dessa empresa, no caso da BB Seguridade. E assim como todas as outras empresas das ações também, tá? Sendo um sócio dessa empresa, toda vez que a empresa gerar lucro e dividir com os acionistas, no caso, os dividendos, a gente vai receber, tá bom? Essa é a ideia legal aqui da nossa estratégia, da minha estratégia para a carteira, focada sempre em dividendos, focada em boas empresas lucrativas que pagam esses dividendos todos os anos, tá? E eu falo todos os anos porque as empresas pagam de 3 em 3, às vezes 2 vezes no ano, como é o caso da BB Seguridade, e assim a gente vai recebendo aos pouquinhos, tá? Beleza, identificamos aqui a ação que me pagou
esse dividendo e agora vamos identificar o ativo que eu coloquei na minha carteira. Como você pode ver, eu tenho 9 fundos imobiliários, sendo eles 3 de papel, né? O MXRF11, o KNCR11 e o VGHF11. São 3 fundos de papel que eu tenho na minha carteira, que eu escolhi para ter na minha carteira, e um deles foi o que entrou na minha carteira no dia de hoje. Como a própria capa do vídeo, e desde o início eu falei para vocês, foi o VGHF que ganhou algumas cotinhas a mais com esse dinheiro do dividendo que eu recebi. Você pode perceber uma coisa muito importante nos fundos imobiliários. A rentabilidade deles é muito grande. Por quê? Porque além da variação de alguns estar aqui positiva, né? Os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente. Isso é essencial para a minha estratégia. Por quê? Porque com esse dinheiro eu gero um fluxo de caixa, fazendo com que eu crie vídeos como o de hoje, investindo dividendos, né? Eu pego somente o dinheiro que eu recebi e compro algum outro ativo, outras cotas, aumento a minha posição em outros ativos. Isso é fundamental para que a bola de neve comece a crescer. Quando a gente fala em investimentos em efeito bola de neve, é isso que estamos falando. Quando a gente recebe um certo valor, um juros ou um dividendo e reinveste esse valor. Coisa que na renda fixa já acontece automaticamente, porque na renda fixa o juro vai aumentando e vai aumentando o valor inicial. E nas próximas vezes que for captando ali, ele vai sempre utilizar um novo valor já maior com os juros rendidos naquele período de tempo. Tá? Mas nos fundos imobiliários e nas ações é diferente. A gente recebe de fato o dinheiro no bolso, tá? O dividendo cai no nosso bolso, na nossa conta, e a gente precisa reinvestir. Porque senão ele fica parado lá na conta corrente do banco e não serve para nada, né? Dinheiro parado, né, junta mosca. Então a gente pega esse dinheiro e reinveste. É claro, se você quiser pensar num futuro recebendo dividendos ali, né, todos os meses dessas empresas. A ideia é que esse valor recebido sempre aumente. Essa é a esperança que a gente tem. Lembrar você, enquanto eu vou entrar aqui na área de dividendos, e esse vídeo aqui, gente, não é uma recomendação de compra, tá? Estou mostrando aqui as minhas compras, as minhas ações, os meus fundos, mas não é para você seguir aqui à risca tudo que eu faço, tudo que eu falo. Porque para eu colocar esses ativos na minha carteira, eu tive que entender os riscos. E eu aceitei esses riscos. Porque tem, a gente sabe que na renda variável existe uma grande chance, né, de ficar isso oscilando todo o tempo, sobe e desce, e você tem que ver se você está preparado para viver isso dentro da sua carteira, porque é o seu dinheiro que está sendo colocado em xeque, né? E no caso aqui é o meu dinheiro, por isso eu estou fazendo isso com vocês, tá? Então não é recomendação de compra. Até o momento, olha que interessante, eu já recebi R$ 1.917 em proventos, tá? Subiu muito hoje depois desse dividendo e olha o mês de agosto, pessoal. Até o momento já foram R$ 711 em dividendos esse mês, tá? E ainda tem mais 50 para vir de outras empresas que vão pagar agora no finalzinho do mês. Muito interessante, né? Com aquele dinheiro investido que eu tenho, já recebi R$ 700 esse mês. Sem contar a renda fixa, que está lá rendendo lá no LCA, lá, que vai virando uma bola de neve automática, né? Aqui a gente não recebe da renda fixa. Isso aqui é somente dos fundos imobiliários e das ações, tá? Mês passado foi 260, esse mês vai ser 760, R$ 500 a mais. Muito, muito por causa da BB Seguridade, que me pagou esses proventos altos esse mês de agora, tá? Então, como você pode perceber, BB Seguridade, olha lá, me pagou dividendos isento de imposto de renda. Sempre que está escrito aqui, ó, dividendos, a gente não paga imposto de renda sobre esse valor, tá? Dia 14 do 8 eu tive que comprar essa ação até o dia 14 para receber no dia de hoje, dia 26. Interessante, né? Eu tinha um total de 200 ações, foi R$ 1,94 por cada cota que eu tinha, multiplicando, deu um total de R$ 388,42, que foi o valor que eu investi, é quase isso, tá? Que eu investi dentro do VGHF11, tá bom? Tinha recebido também XPML, mas esse dinheiro já entrou no bolo de ontem na hora do investimento, né? Os outros também já entraram juntos.
Tive um outro vídeo esses tempos atrás, onde eu reinvesti outros dividendos, e sempre que isso acontecer, né, eu receber um dinheiro bom de dividendos e for reinvestir, eu vou trazer para vocês. Então, não se preocupe, basta que você se inscreva no canal para você acompanhar aí, né, toda essa jornada que eu estou fazendo, esses aportes, essas compras e tudo mais que eu faço aqui na Bolsa de Valores, tá? Visto então que recebemos essa quantidade de proventos no dia de hoje, a gente vai aqui em lançamentos, onde você pode ver que eu fiz com esse dinheiro hoje na hora do almoço, né? Eu fiz a compra de 47 cotas do VGHF11, 7,68 cada uma, dando um total de 360. Então sobrou ainda R$ 28. Esse dinheiro vai juntar para o próximo aporte de segunda-feira. E aí você vai ver que também, né, no canal, se você está acompanhando, os aportes que eu vou fazer na segunda com esse dinheiro, tá? Então, no dia de hoje foram 360 cotas. Perdão, R$ 360. Um total de 47 cotas, chegando agora, nesse ativo VGHF11, a R$ 294. E aí a pergunta que não quer calar: quanto eu vou receber desse valor, né, com essa quantidade de cotas aqui desse fundo imobiliário? Se a gente entrar no VGHF, a gente vai ver quanto que ele está pagando por cota, e a gente vai ter uma noção desse valor que eu estou falando para vocês, tá? No total, ele está valendo 7,70, 7,69, um dividend yield de 14,04%, pessoal. Isso aqui é muito bom, tá? Eu sei que é fundo de papel, eles geralmente pagam mais mesmo, mas esse fundo ele tem um carinho especial aqui dentro da minha carteira por causa desses dividendos, né? E também por estar aqui 10% descontado, ter uma boa liquidez, e sempre que a gente olha em um fundo imobiliário, a gente precisa analisar esses pontos aqui, tá? A variação foi zero, porque ele estava nesse mesmo valor lá 2 anos atrás, caiu bastante, chegou aqui a R$ 6, depois se recuperou, passou bem aqui e voltou ao valor de 12 meses atrás, de 7,69. Isso é muito interessante. Se a gente usar aqui a cotação padrão, né, a gente tem que ele valia mais, né? Aqui, quando eu coloco cotação ajustada, ele já considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Por isso que fica maior. Aqui a gente tem a cotação de verdade, né? A cotação padrão. Lá em setembro de 2024 ele caiu, 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 depois ficou aqui no meio. E hoje ele está aqui, ó, oscilando aqui no meio entre 7 e pouco, 7,50, 7,60, e hoje está 7,69, tá? Excelente, pessoal. Esse fundo ele é um fundo híbrido de papel, tá? Uma gestão ativa, ou seja, ela está sempre ali fazendo transações, fazendo mudanças, colocando mais cotas, vendendo, tudo mais, se movimentando, por isso é uma gestora ativa, tá? Tem uma taxa de administração pequena, muitos cotistas, né? 393 mil cotistas, um total de 164 milhões de cotas e um patrimônio, isso aqui é importante, tá? 1,4 bilhão de patrimônio. O valor da cota justa, né? Dividindo o valor patrimonial pelo número de cotas emitidas, seria de 8,50. E o que isso quer dizer? O valor patrimonial por cota é o valor que esse fundo ele deveria valer, né? De acordo com aquilo tudo que ele tem de patrimônio. Só que o mercado precifica para baixo por causa de algumas crises, de algumas reflexões do próprio mercado, né? E acaba abaixando o valor da cota. E aí faz com que esse fundo imobiliário, no caso, esteja descontado, né? Ele está custando aqui na Bolsa de Valores um valor menor do que ele deveria custar. Porque se a gente fosse seguir o valor justo, ele tem valor, tem potencial para custar 8,50. Imagina se ele sobe para 8,50, a gente vai ficar muito feliz, né? Vai valorizar bastante aqui a nossa carteira. E o último rendimento, 9 centavos. Então, quer dizer que ele está pagando 9 centavos por cota, gente. Isso aqui é muito bom. E a gente vai olhar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para analisar esses proventos, tá? Olha lá, 1,17% ao mês. E os proventos estão aqui, ó. Ele paga 9 centavos, chegou a pagar 8 lá naquele dia que ele caiu, lembra? Que deu aquela queda no gráfico, foi o mês que ele pagou menos dividendos. Depois voltou para 9 e manteve 9. Mês passado foi extraordinário, mês passado pagou 10 e agora vai pagar 9 de novo. E provavelmente nesse próximo mês vai pagar 9 de novo, tá? Esse 10 aqui foi realmente extraordinário, né? Foi muito bom, mas acabou, né? Voltou para 9, mas tá excelente, gente. 9 centavos é um valor muito legal para receber em uma cota que a gente está pagando R$ 7, né? 7,60. Convenhamos que tá um excelente valor, né?
Então ele paga entre 9 e 10 centavos, e se a gente fizer as contas, vou abrir a calculadora aqui, não sei se vai aparecer para vocês aqui na projeção, tá? Mas eu vou fazer as contas e vou falar para vocês o quanto eu vou receber esse mês com 294 cotas. A calculadora está aparecendo para mim aqui, vamos ver se vai aparecer para vocês, né? É 294 vezes 0,9, perdão, 0,09. Se não aparecer, eu vou falar para vocês, ó, R$ 26,46. Então, com essas 294 cotas, eu vou receber 26,46 centavos, que é um valor maior do que 1%, como a gente viu aqui em cima, né? 1,17% ao mês. Isso aqui, gente, é um valor absurdo de rendimento, tá? A gente está acostumado a valores menores do que 1%, né? Renda fixa pagando muito pouco, e ver uma coisa dessa até alegra o nosso coração, né? Então foi por isso que eu escolhi esse fundo no dia de hoje. O Magic Number aqui, muito interessante, se você quiser ter dinheiro suficiente desse fundo imobiliário de dividendos para comprar uma nova cota, você precisa de pelo menos 86 cotas, que é um total de R$ 660. Muito interessante, né? O que isso quer dizer? Se eu tiver 86 cotas, os meus dividendos vão girar em torno ali de 7 e pouquinho, que já vai ser suficiente para comprar uma nova cota com esse dividendo, que é o chamado efeito bola de neve. Por isso, forma do Magic Number aqui, né? Esse Magic Number, o número mágico, é o número onde a bola de neve começa a rodar mais rápido, onde eu já consigo reinvestir esse dividendo no próprio ativo, fazendo com que o número de ativos cresça, o número de cotas cresça, e no próximo mês já aumente os meus proventos, e isso vai aumentando a cada vez, né? Cada vez mais fica maior. Isso aqui vai ser muito legal. A bola de neve, depois de um certo tempo, né? Depois de 6 anos, isso aqui vira um absurdo, vocês vão ver. Se você ficar comigo aqui até daqui 5 anos, 6 anos, você vai ter noção de como isso vai crescer, tá? Espero muito que você esteja aqui comigo no canal até quando isso acontecer, porque se for vitória minha, vai ser vitória para vocês também, que estão me dando essa força, que estão me ajudando aqui no canal, beleza? Então, finalizamos aqui o nosso VGHF, tá? Só para a gente olhar um pouquinho o investimento dele, né? Ele é um fundo de papel, então ele investe aqui em outros fundos imobiliários, ou seja, ele compra outros fundos imobiliários, igual a gente está fazendo aqui agora, e investe também em certificados de recebíveis imobiliários, que são esses CRIs aqui, né? São dívidas do setor imobiliário que ele compra e recebe ali os juros, recebe tudo mais, para poder gerar esse lucro para a gente, né? Então, o lucro desse ativo ele vem dos CRIs e dos FIIs, basicamente. Temos ainda SPE e FDIC, mas basicamente vem dos fundos imobiliários que ele tem, recebe dividendos também, distribui com a gente e dos CRIs também, beleza? Então esse aqui, gente, é o nosso VGHF, bastante gente falando bem dele aqui, né? Tem gente que não gosta, tá? Mas tem gente que gosta bastante desse fundo. Eu particularmente gosto e foi ele que eu escolhi para o aporte de hoje, tá bom? Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se tornar membro para ter vídeos exclusivos para vocês e de curtir e se inscrever no canal para você me ajudar aqui, beleza? Beijo no coração. Deus abençoe seus investimentos e até o próximo vídeo.